Vamos receber com palmas nosso querido pastor Bruno Alves. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Queridos, boa noite. Que a paz de Cristo seja convosco. É sempre bom saber que no ambiente de salvação existem predestinados como os meus irmãos vascaínos, né? Predestinado a sofrer. Por isso que a gente já está salvo, tá, gente? Então fica tranquilo. Obrigado, querido. É um prazer retornar a esta igreja e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Sérgio, pastora Leia, pastor Mateus, que nos estendeu o convite, sua casa, sua família, esse ministério, os jovens de forma geral. Obrigado pela oportunidade de, nessa noite, cooperar com vocês através da palavra de Deus. Estou acompanhado da minha esposa, a Amanda, veio com a gente. Ficou em casa o nosso filho. Se ele tivesse vindo, muito provavelmente ele estaria pendurado em algum lugar aqui. E aí o meu sogro e a minha sogra liberou a gente para vir, para ver se a Amanda consegue ouvir a palavra, né? Porque todas as vezes que ela traz o Ravi, 2 anos, hiperativo, sabe o que é uma criança de alta demanda? Eu só fui descobrir o que é alta demanda depois que meu filho nasceu. Que até então minha mãe falou que eu era, mas eu não acredito muito nela, né? E ela está assistindo a gente pela internet, pelo Instagram. Um abraço para minha mamãe. Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, nós faremos a leitura a partir do versículo 38. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42, está escrito assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Marta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Palavra do Senhor. Nós estamos essa noite diante de um desafio. O tema proposto pela juventude da igreja é justamente esse: escolhas. Como um bom calvinista, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre escolhas. Parece que escolhas é antagonista
aqueles que, soteriologicamente como eu, admitem a doutrina calvinista. Entretanto, Escolhas está muito mais presente no ambiente doutrinário e ortodoxo do calvinismo do que você possa esperar. Assim como a predestinação e a eleição está muito presente no ambiente ortodoxo de Armínio, pois não há nenhuma divergência direta e implícita entre essas duas expressões muito comuns dentro do ambiente da igreja que gera dúvida até os dias de hoje. Contudo, falar sobre escolhas é falar sobre algo inerente da vida cristã. Nós compreendemos doutrinariamente que o homem possui algo que nós chamamos de livre agência, a competência e a capacidade dada por Deus através da sua graça de agenciar, organizar, escolher questões do seu cotidiano. E essas questões estão também intrinsecamente envolvidas com a vida espiritual. É importante frisarmos que o texto que acabamos de ler, diferentemente do que muitos possam pensar, não está falando de ímpios e cristãos. O texto que nós acabamos de ler, que é a proposta do culto de vocês, está falando da vida daquele que creu. Partindo desse pressuposto, estamos então essa noite pregando uma mensagem a todos vocês que em algum momento creu na palavra de Deus, creu no Evangelho e teve a sua fé firmada nos princípios cristãos, nos princípios do Evangelho. Bom, o que nós temos nesse cenário de escolhas, no seu contexto mais imediato, é um Cristo que está se dirigindo para Jerusalém para morrer. A partir do capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas, já fica claro a transição de Jesus até Jerusalém para cumprir o seu propósito, morrer no nosso lugar. Isso fica claro porque Jesus já sabia naquele instante que os religiosos estavam mancomunando com os políticos e com a esfera política romana para matá-lo. De modo que Jesus não vai contra esta proposta de morte, esta proposta de homicídio. Jesus não vai contra, Jesus vai em direção, sabendo que este ou esta era a sua finalidade e este era o seu propósito. Então Jesus, ao se dirigir para Jerusalém, ele a 10 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, é um trajeto da minha cidade, Queimados, que é aqui pertinho, né? Para Nova Iguaçu, aproximadamente 13 quilômetros. Então, se você acha Nova Iguaçu longe, Queimados passa 13 quilômetros. São 13 quilômetros entre esse vilarejo ou povoado chamado Betânia e Jerusalém. E aquela era uma rota tradicional de Jesus. E Jesus tinha frequência na casa de Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Aquela era uma rota tradicional e era um ambiente de hospedaria, ou seja, a hospedagem daquela família era muito comum a Jesus. Então, todas as vezes que Jesus transitava da Galileia para a Judéia, Jesus ficava ou na casa de Marta e Maria, ou em outras casas que hospedavam os seus viajantes, em especial Jesus, por ser o Filho de Deus, o Cristo. Então, observe bem, apesar de Lucas fazer referência a Marta como certa mulher, Lucas não está desconsiderando o que o Evangelho de João no capítulo 11, no capítulo 12 e o Evangelho de Marcos no capítulo 14 considera acerca da relação de Cristo com aquela família.
Lucas não usa essa expressão certa, e essa expressão traduzida para o nosso português nos dá a falsa sensação de que Jesus não tinha nenhuma relação com aquela mulher. Pelo contrário, Jesus tinha e era uma relação íntima com Marta e com todos de sua casa. A expressão no grego não traz essa conotação que o português nos dá. A expressão no grego pretende destacar a liderança daquela casa. Ou seja, pressupõe-se que Marta era a mais velha e Marta era a chefe do seu lar. Isso é interessante porque, diferentemente dos outros autores bíblicos em relação aos evangelhos, Lucas é o autor que mais dá ênfase à importância feminina. Ele escreve prioritariamente aos gregos e valoriza o sexo feminino, trazendo então para os seus escritos a sua devida importância. Logo, a gente compreende de tabela, permita-me essa expressão, que aquela mulher possivelmente não possuía marido, que possivelmente os seus pais já haviam morrido, e ela era essa liderança naquele ambiente familiar. Ora, mulheres também possuem a sua liderança em suas famílias. Ser líder em uma família não quer dizer tornar os seus liderados subservientes. Há uma grande distinção em submissão e subserviência. Mulheres também ocupam espaço de liderança, seja mulher, seja o homem, seja ambos, como lá em casa. Nós dois ocupamos este lugar de liderança no nosso lar. Algumas demandas eu atendo, outras demandas a Amanda atende, e quando a minha demanda sobra, ela atende reclamando, e quando a dela sobra, eu atendo ouvindo ela reclamar. Se ligou, né? Pegou o mistério. Deixei algo a desejar. Ela, por que você não fez? Ela deixou algo a desejar. Você não pode fazer nada também? É um mistério muito profundo. Deus te abençoe, amor. Olhe para cá. Então a Marta era essa mulher de liderança do seu lar. Certa mulher. Uma mulher que carregava consigo a responsabilidade do lar. Então o autor aqui não quer, de forma alguma, dirimir o conhecimento que Jesus tinha íntimo para com aquela família. Ele não está contraditando os outros textos que fazem referência a esta relação. Jesus chegando lá, ele chega na casa chefiada por Marta, onde tem Maria e Lázaro. Lázaro não aparece nesse cenário, e então ele não vai para aquela hospedagem sozinho. Pelo menos carregava consigo mais 12 cabeças. Isso por baixo, se considerarmos só os apóstolos. Talvez outros discípulos, talvez outros agregados. Mas se considerarmos por baixo, Jesus estava com mais 12. 13 pessoas, ainda hoje, com fast food, ainda hoje com delivery, ainda hoje com alimentos pré-prontos, pré-feitos, pré-assados. Não é tão fácil. Se eu disser para você agora, olha, acabando aqui eu vou na sua casa, eu e mais 12. Agora e você imagina numa primitividade onde não tinha um WhatsApp, Vascão. Para pelo menos avisar. Eu não sei vocês na casa de vocês, mas eu tenho uma dificuldade enorme com quem não avisa. Eu já não atendi meu pai porque ele não avisou. Ainda bem que ele não está ouvindo. Só minha mãe. Minha mãe nunca deu esse mole, não. Não me avisar
é a certeza de que eu terei uma grande dificuldade em recepcionar. Agora, num contexto, Jesus não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Ele chega na casa de Marta e Maria, obviamente que já era um gesto comum, e o fato de ser um gesto comum não antecipa, não tem aviso prévio. Marta precisa então, diante daquela situação, se apressar em servi-lo e também aos seus. Não há no texto nenhuma pretensão de atestar uma prática e desatestar outra. O que o texto está nos informando é que uma prática é mais importante que a outra não deixa de ser. Então Marta, como representante do seu lar, precisa, de certa forma, se apressar. Por isso que o texto usa a expressão que ela estava muito preocupada, muito nervosa, muito estressada, muito ativa. Era uma característica própria de alguém que está responsável por um lar e atende às demandas desse lar. Alguém que compreende a importância que existe na sua liderança e ao mesmo tempo em servir aquele que está se hospedando. Pois não era qualquer visita, era o próprio Jesus. Então, como o texto define o humor, a característica ou as características e a ação de Marta, versículo de número 40, agitava-se. E eu faço questão de pôr a condição dela antes mesmo de Maria, que está no versículo 39. Como que Marta estava? Agitada. De um lado, está no texto, para o outro. Ocupada em pouco? Não, muitos serviços. Muitos serviços atesta aquilo que acabamos de dizer. Jesus não estava sozinho. Então ela compreende a sua responsabilidade de atender aquela demanda e vai se ocupar com os afazeres em função de Jesus. Marta é o tipo de pessoa que entendeu a sua responsabilidade em fazer para Jesus. Contudo, sua irmã, possivelmente mais nova, Maria, versículo de número 39. O que ela faz? Vamos observar. Quedava-se. Você já ouviu essa expressão antes? Quedava-se aos pés de Jesus? O que quer dizer quedava-se? Ela se prostrava, lançava, jogava. Quedava-se vem de queda. Queda voluntária. O que Maria faz? Se lança aos pés de Jesus. Contrapartida, o que sua irmã faz? Se ocupa com muitos serviços. Enquanto Maria se lança aos pés de Jesus, Marta está se ocupando com muitos serviços. Qual a diferença de uma para outra? Uma aprendeu a fazer para Jesus. A outra aprendeu a estar em Jesus. Uma faz para Jesus. A outra está em ou com Jesus. Então Maria se lança aos seus pés. Qual é o princípio do lançar-se aos pés? Está no texto. Ouvir os seus ensinar. Você conhece gente que trabalha muito na igreja, que prega até muito, que canta muito, que toca muito, que visita muito, que está em todas as atividades religiosas, litúrgicas da sua congregação,
mas não sabe nada de Jesus. Por que não sabe nada de Jesus? Porque no seu cotidiano o que impera não é o que Jesus ensinou, apesar dele fazer muito para Jesus. Quem é Maria? Maria é a pessoa que, diante da situação, se põe na condição de ser servida por Cristo, se põe na condição de ouvir de Cristo, se põe na condição de aprender com Cristo. A oportunidade de Jesus na sua casa era de servi-lo, sim, mas a oportunidade de Jesus na sua casa era de ser servido. Estas palavras não vieram de nenhum filósofo, veio do próprio Cristo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para ser. Ora, Maria entendia o que o próprio Cristo ensinava a respeito de serviço. Ela entendeu que Jesus no ambiente está disponível a nos ensinar, que Jesus no ambiente está disponível a se relacionar conosco, que Jesus no ambiente está disponível a oferecer-se a nós. Maria compreendeu isso. Marta ficou presa nos seus muitos afazeres. A oportunidade que nós estamos tendo hoje é de estarmos aos pés de Jesus. E estar aos pés de Jesus é aprender com o próprio Jesus. Estar aos pés de Jesus é ser governado por Jesus. Estar aos pés de Jesus é receber dele a si mesmo. Estar aos pés de Jesus é entender que a outra parte não é desconsiderada, mas esta parte é a que mais importa. Estar aos pés de Jesus é compreender que em alguns momentos precisamos frear o nosso ativismo. Observe, o sufixo ismo no final da frase, entre tantas ideias, também não só dá ideia de doença. Ativismo é uma atividade doentia. Doentia porque é cíclica, pode ter se tornado um vício do fazer, onde já não se há mais participação compreensível no que se faz. Jesus está ali ensinando Maria enquanto Marta está nos seus afazeres. Jesus está ali ensinando Maria enquanto Marta está preocupado em atender a demanda. E Maria está entendendo que em alguns momentos na vida não é hora de fazer para Jesus. Em alguns momentos da vida é hora de estar com Jesus. Você já experimentou não só fazer, mas estar? Isso é uma mensagem que atinge o meu próprio coração. Por quê? Porque eu prego, sou pastor de igreja. Não tem lugar que eu chegue que não tenha que se falar de teologia. Dá até raiva. Até com meus amigos de Vasco, quando eu ia mais frequentemente nos jogos, torcida, chegava lá, não, vamos comer, vamos beber, vamos falar de qualquer coisa, da desgraça do time. Mas sempre aparecia alguém falando, pastor, Bruno, e o que você pensa disso? E o que você pensa disso? Eu sei lá, eu não sou guru de ninguém, não. Até momentos, sabe, deixa eu esparecer minha mente, entrar num lugar, vou aqui pedir uma Coca-Cola, alguma coisa, ou ficar a sós, quero esparecer a cabeça, do nada aparece alguém na sua frente, chorando, e aí você entende que você tem que dar uma palavra àquela pessoa, ou o Espírito Santo te orienta, alguma coisa acontece, você fica assim, Deus, me deixa sossegado. Ou seja, é a compreensão de estar fazendo em função de Jesus, de estar trabalhando para o reino. E às vezes a gente mistura fazer para Jesus com estar com Jesus, por quê? Porque a gente está fazendo tanto que a gente acredita que já está tudo certo. Eu não preciso mais orar.
Eu não preciso mais ter o meu momento íntimo com Deus. Aliás, eu já estou no culto. Eu não vim para cá hoje. Já não louvei com vocês, aviva-nos. Está tudo certo. Eu já não orei com os irmãos. Eu já não ministrei a palavra. Está tudo bem. Volto para minha casa. Está tudo ok. E aí eu já não preciso mais ter devocional. Eu já não preciso mais jejuar. Eu já não preciso mais orar. Eu já não preciso mais fazer leituras frequentes. Aliás, eu já li a Bíblia toda. Para que eu preciso ficar lendo toda hora? Eu já sei o que eu vou pregar. Aí não é uma questão de fazer, é uma questão de estar com Jesus. Você e Ele, ouvindo dEle, aprendendo dEle, recebendo dEle, sendo servido por Ele. E não é esse servir, esse antropocentrismo, de coaching pregado por aí em muitos lugares. De que você é o máximo, de que você é o cara, de que você é fera, de que você pode tudo, que Deus vai te dar tudo, que você vai prosperar muito, você vai ficar rico, você vai ganhar uma BMW, e sei lá, e você é o queridinho de Jesus, o bonitinho de Jesus, sei lá, vocês ouvem isso por aí. Esse antropocentrismo de Deus a serviço do homem nesse sentido não é o que o texto está propondo. O que o texto está propondo é estar aos pés para aprender com Ele, ser servido por Ele da sua graça, ser servido por Ele da sua misericórdia, ser servido por Ele da sua palavra, ser servido por Ele da sua bondade, ser servido por Ele da sua justiça, ser servido por Ele das suas dádivas, da sua longanimidade, da sua benignidade, ser servido pelo próprio Cristo, como alguém que não se acha o máximo, pelo contrário, eu sou um miserável pecador, preciso estar aos seus pés. A ação de Maria representa alguém que depende, gente. A ação de Maria não é um relapso. A ação de Maria não é de alguém que está simplesmente, como dizia a minha falecida avó, nem aí para a hora do Brasil. A ação de Maria não é de alguém que não está preocupada com os outros afazeres. A ação de Maria não é de alguém que acha que as outras atividades não importam. A ação de Maria, pelo contrário, é a ação de alguém que entende, que carece, que depende e que não sabe quando terá outra oportunidade daquela. Eu não sei quando Jesus vai passar de novo. Eu vou aproveitar a presença do Mestre. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar e estar aos seus pés. Nós não estamos falando de uma pessoa inconsequente. Nós não estamos falando de uma pessoa que está olhando para o outro fazer tudo e não está nem aí. Contudo, Marta, nos seus muitos serviços e ocupações, se incomoda. Você conhece alguém assim? Imparável. Não para o tempo inteiro, sempre está fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa para fazer. Minha falecida avó, parte de mãe, era assim. Mas tinha o seu momento devocional, 6 horas da manhã orava, 6 horas da noite orava. Metódica, era metodista, metódica, orava, lia a palavra, tinha devocional todos os dias. O que ela não entendia, ela vinha até mim, quando o neto dela, adolescente, perguntava: meu filho, o que você atende dessa palavra aqui? E eu explicava para ela. Esses dias, falando sobre isso lá na nossa igreja, até me emocionei, que hoje faz falta, a vovó chegando para você e dizendo: filho, me explica esse texto que eu li. Faz falta. Você pode pregar para 3, 4, 5 mil, não supre. Sabe por quê? Porque 4, 5 mil te vê assim de longe. Sua família te vê assim de perto. E essa, hoje, com 31 anos de idade, na época tinha 15, 16 anos. Hoje, com 31 anos de idade, eu entendo que aquele gesto de vovó em perguntar para mim o que eu tinha entendido do texto, porque naquela altura eu já estava pregando, era alguém que, apesar dos meus pesares, das minhas faltas, dos meus abusos,
das minhas dores de cabeça propostas à minha família, dos meus erros, das minhas falhas, ela entendia que Deus tinha me dado um chamado. Reconhecia isso. Então olhe para cá. Não é de alguém, ou aliás, pessoas imparáveis. Minha avó era assim, a gente ia almoçar e ela ficava lavando a louça, e ela jogava o prato. Minha avó era aquela pessoa que eu pegava o prato, lavado, dava na mão dela, ela lavava de novo. Ela não acreditava na minha lavada. E a gente dizia, vó, come, vó, senta, vozinha. Aí depois de muito pressionar, ela sentava para comer. Mas primeiro ela queria fazer o quê? Servir todo mundo. E aí Deus usa esse exemplo de Marta e Maria para dizer para a gente hoje, um grito no coração de alguém que está ouvindo essa palavra. Para um pouco. Para um pouco. Sabe por quê? Porque o seu muito fazer já está excedendo a sua competência de fazê-lo a partir do momento que você se incomoda com outro alguém que não faz o que você faz, mas alguma coisa está fazendo, só não é igual a você. O problema não é exclusivamente fazer, o problema é quando eu já estou me incomodando com gente que não faz como eu faço. Se você, esposa, lá na sua casa, está começando a surtar porque alguém não é como você, de repente você está precisando parar um pouco. Se você, marido, está começando no seu muito fazer a se incomodar com alguém dentro da sua lar que é diferente de você, alguma coisa faz, só não é igual a você, você está precisando parar um pouco. O meu olhar de crítica talvez não seja o olhar apurado de alguém que compreendeu a necessidade. O meu olhar de crítica talvez seja um grito dentro de mim de que eu é quem preciso parar um pouco. E Marta não entendeu isso. Marta não percebeu que o seu muito fazer em contraste com a sua irmã que estava aos pés de Jesus, já estava ali incomodando ao ponto dela repreender quem, gente? Jesus. Quem está aos pés de Jesus recebe dele a orientação. Quem só faz para Jesus quer dizer como Jesus tem que fazer. Quem está aos pés de Jesus ouvindo, aprendendo, extraindo dele, obedece o que ele ensina. Agora, quem faz só para Jesus e não para aos seus pés, em algum momento vai querer ensinar Jesus como ele tem que fazer. Vamos ver se a gente consegue perceber como somos assim? Senhor, eu acho que assim está errado, eu acho que o Senhor deveria agir assim. Senhor, por que o Senhor fez desse jeito? Por que o Senhor colocou aquela enfermidade? Por que o Senhor permitiu isso aqui? Por que o Senhor fez daquele jeito? Por que o Senhor fez acolá? Ou seja, estou tão distraindo fazendo que frequentemente questiono Jesus dessa forma porque acho que pelo fato de eu ter feito, Jesus não deveria estar agindo como está. Você acha que é brincadeira? Versículo de número 40. A indignada e estressada Marta olha para Jesus e disse, Senhor, número 1, ela entende que naquele momento ela não era mais a autoridade do seu lar, a autoridade era Jesus. Não te importas reconhecer a autoridade, nem é sempre se subordinar a ela. Alguns de nós reconhecemos a autoridade para importuná-la. Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir vaidade, sozinha. Só eu que faço nessa casa, só eu que ajo essa igreja, só eu que abro a igreja para poder ter culto, só eu limpo os instrumentos, só eu prego, só eu chego cedo, só eu faço assim, ninguém se importa como eu me importo, ninguém sai para evangelizar, ninguém vai comigo visitar, ninguém manda na internet o flyer, ninguém manda o cartaz, ninguém, sozinha. Tem mais vaidade aqui do que na verdade
humildade e preocupação com o seu serviço. Essas características apresentadas por Marta revelam que era a hora de parar um pouco e estar aos pés de Jesus. Você se encaixa em alguma delas? Você se vê em algumas dessas características? Será que não está na hora de você parar e perceber que não é mais o momento de você servir, mas é o momento de você se lançar aos pés? Será que você não consegue perceber que precisa voltar a intercalar serviço e aos pés, serviço e aos pés, serviço e aos pés? Não está percebendo que você já se tornou vaidoso e para você ninguém faz como você faz? Não percebeu que você já está querendo orquestrar como Deus deve agir? Não percebeu que o seu reconhecimento da autoridade de Cristo não é para se submeter mais a Ele, mas é para achar que deve a Ele dar palavras e direcionamentos do que Ele deve fazer? Não percebeu que você tem questionado com muito mais frequência? Tem andado estressada ou estressado com muito mais frequência? Será que não é acúmulo de serviço? Será que não é repetições desgastantes do mesmo serviço? Ora, ela sempre hospedava Jesus. Logo, pressupõe-se que ela estava sempre responsável por isso, fazer a mesa. A grande questão é que na mesma garantia que a gente vai até Jesus para repreendê-lo e questioná-lo, devemos estar dispostos também a sermos contrariados. Porque diferentemente do que talvez ela pensava, Jesus contraria Marta e favorece a ação de Maria. O Senhor não percebe? O Senhor não fala nada? Dê ordens a ela. Que situação constrangedora, né? Só que no versículo 41 está escrito assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa é uma noite de escolhas. E também é uma noite em que Deus quer sanar as preocupações do teu interior. Existem pessoas que entraram por essas portas, preocupadas, ansiosas. Sabe aquela falsa sensação de controle que às vezes a gente tem? Nem isso você tem mais. Estou falando para você justamente como alguém que precisa de alguns reparos psicológicos. E eu sei como é difícil para mim coisas que fogem do meu controle. Eu sei como é difícil para mim lidar. É pseudociência? É. Temperamentos? Não é científico, é pseudociência, mas está dentro do grupamento das possibilidades. Entendendo um pouquinho do meu sanguíneo, não tem problema com você que possa discordar, porque eu também não dou garantias. Primeiro, que eu não sou psicólogo. Segundo, que eu vou consultar um pouco antes. Mas sendo sanguíneo, pelas características, a coisa mais difícil para mim são as questões que não estão no meu controle. Minha esposa, colérica, tem uma característica: se sentir que vai ser persuadida, já dá passos atrás, porque o colérico lidera com autoridade, o sanguíneo com locução. Então, num embate, eu e ela,
Eu quero é falar na cabeça dela e tentá-la convencer. Como ela já sabe que eu quero convencer ela, ela já se afasta para não ser convencida. E de vez em quando essas coisas acontecem por quê? Por conta do controle que a gente perde na vida. E deixa eu dizer algo para você, na vida a gente vai perder muitos controles. E aí a preocupação surge, a ansiedade surge, o medo surge, os diagnósticos clínicos começam a aparecer, você começa a perceber que existem transtornos precisando ser tratados com autoridades no assunto. E tudo isso fica extremamente difícil de lidar. Aonde você depositou toda essa condição que agora você está, nos seus muitos serviços, e você se habituou com isso, e acha que ninguém consegue fazer como você, que ninguém dá conta como você dá, que ninguém faz do jeito que você faz, e você só acumulou sobre você ansiedade, só acumulou sobre você remédios, só acumulou sobre você diagnósticos, só acumulou sobre você problemas que estão atingindo agora o seu ambiente familiar. A sua casa vive em constrangimento porque você não consegue mais segurar. A sua igreja vive em constrangimento com a sua presença porque você sempre está colocando as pessoas constrangidas. Tudo isso não passa de um ativismo doentio que você entrou e talvez com o slogan de religiosidade, estou fazendo para Jesus, isso te adoeceu e você agora não consegue se conformar que alguém está em paz aos pés de Jesus. Marta, não te preocupes com a paz de Maria, venha também para essa paz. Aleluia! Não te preocupes com o sossego de Maria, venha também para este sossego, é a resposta de Jesus. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Você está fazendo muito. Pouco importa, pouco é necessário, ou ao menos uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Está na hora de nós, Martas, que chefiamos os nossos lares, que somos liderança nos nossos ambientes, que somos representantes de algo ou alguma coisa ou algum lugar, aprendermos com a paz, o sossego e a tranquilidade daqueles que estão aos pés de Jesus. A partir de hoje você vai saber diferenciar o que é omissão para o que é paz em Cristo. Eu não estou pregando para que nenhum de vocês sejam omissos daqui por diante. E digam para os seus líderes, está vendo? Eu estou em Jesus. E não se comprometa com as responsabilidades, pelo contrário. Eu estou dizendo que o que Marta fazia era importante, mas o que Maria fez diante de um contraste entre um e o outro, era muito mais importante. Você tem duas escolhas a fazer. Ser um cristão que se lança aos pés de Jesus, entende o sossego que isto lhe traz. Ou ser uma Marta, que está servindo muito, preocupada com os afazeres, e está começando a criar esses ambientes constrangedores, como aquele criado. Parou para pensar? Jesus e mais alguns, ou vendo uma mulher totalmente descontrolada, permita-me usar essa expressão, com raiva, porque a sua irmã não estava fazendo o que ela fazia. Não diga que os seus descontroles, a sua raiva, o seu estresse é culpa de alguém. Talvez você precise se lançar mais aos pés de Jesus.
Essa é a escolha que devemos fazer essa noite. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé junto comigo? Cadê o tecladista para me ajudar? Me ajuda ali o tecladista. Obrigado. Essa mensagem de hoje, ela é e foi para nós, crentes, que servirmos o mesmo Jesus. Seja você de confissão pentecostal, tradicional, seja você arminiano, calvinista, isso pouco importa. Seja você vascaíno ou flamenguista, amanhã a gente tem ganhado vitória, pelo amor de Deus. Seja você um cristão nominal que só vai ao culto, ou você que está totalmente interagindo com os movimentos da igreja, independente de qual tipo de crente você é. Nessa noite a gente tem duas escolhas a fazer, uma de duas escolhas: ou sermos como a Maria, que escolheu a melhor parte, ou sermos como Marta. Quando você tem um auxiliador ou uma auxiliadora, isso é tão mais fácil. De vez em quando a minha esposa chega para mim, e ela quem diz para mim: Bruno, você está precisando fazer isso aqui. Eu olho para ela e digo: é verdade, obrigado por me lembrar. Grande sacada do meu ministério, impulsionada pela minha esposa. Por outro lado, de vez em quando também olho para ela e digo: amor, você também precisa ajustar isso aqui. O que a gente faz diante disso? Talvez você não seja casado, não se relacione com ninguém e não tenha muitas pessoas ao seu redor para dizer para você: olha, dá um tempinho, para um pouquinho, tá? Você precisa dar um stop. Mas nessa noite, o Espírito Santo está soprando aí no seu coração, no seu interior, que é preciso parar um pouco para se lançar aos pés de Jesus. Eu quero ser como Maria, e a expressão que eu quero que utilizem ao meu respeito era: Bruno quedava-se aos pés de Jesus. João, aquele que quedava-se aos pés de Jesus. Maria, aquela que quedava-se, se lançava, se jogava. Por isso, a gente pode orar, pode orar, pode orar. Eu quero dar a você a oportunidade de fazermos isso por livre e espontânea vontade. Enquanto as queridas irmãs vão estar orando aqui, o ministério de louvor vai estar tocando. Eu gostaria de convidar você, se essa palavra foi para você, se atingiu o seu coração, se você tem se visto como Marta de alguma forma, talvez não são os afazeres da igreja, mas os domésticos, do teu trabalho, da tua casa, já não tem tempo para os filhos, para a esposa, para o marido, não tem tempo para as pessoas ao seu redor, não tem tempo para a sua vida espiritual, e você entendeu a mensagem essa noite, enquanto elas estarão louvando, saia do seu lugar e vamos nos lançar aqui à frente, aos pés de Jesus. O convite está posto a você. Se a mensagem for atingir o seu coração, eu te convido a este altar, a este lugar, em nome de Jesus.